O que antes era necessário 45 minutos para atravessar 18 quilômetros pelo Mar Báltico em uma balsa, logo será possível realizar em apenas 7 minutos. E detalhe, essa travessia só será possível devido à rodovia e ferrovia que ficarão localizadas abaixo do Mar Báltico. Por mais complexo que pareça, esse projeto já está em andamento e tem previsão de conclusão para 2029. Estamos falando do túnel Fehmarn Belt, uma das obras de engenharia mais ambiciosas e aguardada do século, que promete mudar para sempre o transporte entre a Dinamarca e a Alemanha. O custo estimado para transformar essa ideia em realidade serão cerca de 7 bilhões de euros, ou mais de 40 bilhões de reais. Um investimento bilionário, mas que tem um objetivo claro: integrar ainda mais o continente europeu, encurtando distâncias e abrindo caminho para uma nova era de mobilidade. Porém, onde exatamente está sendo construído esse túnel? E o mais importante, como a engenharia está realizando esse feito? Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e nesse vídeo você vai entender sobre o maior projeto de infraestrutura da Dinamarca e o maior túnel submerso do mundo. O que antes não havia praticamente nada, hoje já aparece com clareza no mapa interativo da Fehmarn Sandbelt. Basta acessar a plataforma oficial do projeto para visualizar as áreas em pleno desenvolvimento, tanto no lado dinamarquês em Rødbyhavn, quanto no lado alemão em Puttgarden. O que antes era apenas mar em campo aberto, agora exibe rampas de acesso, estruturas técnicas, canais escavados e canteiros de obras que avançam dia após dia. Essa ligação está sendo construída sob o Fehmarn Belt, um estreito no Mar Báltico que separa a ilha dinamarquesa de Lolland da ilha alemã de Fehmarn. O túnel terá 18 quilômetros de extensão e será implantado a aproximadamente 40 metros abaixo do nível do mar. Sua posição estratégica conecta diretamente o norte da Europa ao centro do continente, encurtando rotas e ampliando a integração entre países vizinhos. O projeto foi concebido para unir duas importantes infraestruturas de transporte, a rodovia E47 e a ferrovia internacional que cruza a Escandinávia, ambas com passagem obrigatória pelo Mar Báltico. Ao invés de depender de balsas, como ocorre atualmente, o novo túnel permitirá a passagem simultânea de veículos e trens de alta velocidade, otimizando o tempo, o custo e o fluxo de mercadorias e pessoas. Para isso, serão construídas 4 faixas de rodagem, 2 em cada sentido, e 2 vias férreas contínuas. Tudo isso acomodado dentro de enormes seções de concreto, que, quando unidas, formarão um túnel completo. Mas qual é o motivo por trás da construção do maior túnel submerso do mundo? E como esse projeto tão caro será financiado? A construção desse túnel não é apenas uma façanha de engenharia, é uma resposta direta a um problema antigo e crescente: a lentidão das conexões entre o norte e o centro da Europa. Durante décadas, a travessia do Estreito de Fehmarn foi exclusivamente por balsas, representava um gargalo no transporte entre a Escandinávia e o restante do continente. Com o aumento do fluxo de mercadorias, turistas e trens de longa distância, ficou claro que era preciso uma solução mais rápida, eficiente e permanente. Foi então que surgiu o plano de criar uma ligação fixa sobre o Mar Báltico. A ideia amadureceu e se tornou um compromisso oficial quando, em 2008, Dinamarca e Alemanha assinaram um tratado bilateral para tornar o túnel uma realidade. Mas a decisão definitiva foi tomada somente em 2011 e as obras começaram efetivamente em 2020, com previsão de entrega para meados de 2029. Mas quem vai pagar essa conta? A resposta é simples e direta: quem usar o túnel. O modelo de financiamento adotado segue o mesmo utilizado em outras ligações fixas da Dinamarca, como a ponte Storebælt e a ponte Øresund. O projeto é financiado por empréstimos, que serão pagos com a cobrança de pedágios e tarifas de uso após a inauguração. Em resumo, o túnel não depende diretamente de impostos, ele se paga por si só. A estimativa oficial de custo é de cerca de 55,1 bilhões de coroas dinamarquesas, o que equivale a aproximadamente 7 bilhões de euros, considerando preços de 2015. Desse total, 7,3 bilhões de coroas dinamarquesas são mantidos como reservas financeiras para cobrir possíveis riscos ou variações econômicas.
Esse valor foi auditado e validado por especialistas independentes da EY, uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Mas o apoio não vem apenas dos usuários. A União Europeia também é uma peça importante no financiamento. Por meio do programa Connect Euro Facility, CEF, o projeto recebeu um apoio financeiro de aproximadamente 1,3 bilhão de euros, reconhecendo o papel estratégico do túnel na modernização da infraestrutura continental. Agora que você sabe o motivo e como o projeto vai ser financiado, podemos prosseguir e entender como está sendo a sua construção debaixo do mar. Antes de iniciar a construção do túnel em si, foi necessário montar uma infraestrutura gigantesca de apoio para tornar o projeto viável. Isso começou com a criação de 2 dos maiores canteiros de obras já montados na Europa. Um em Hobbyhau, na Dinamarca, e outro em Puttgarden, na Alemanha. No lado dinamarquês, o terreno de construção ocupa uma área de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, o equivalente a cerca de 140 campos de futebol. Para preparar esse espaço, foi feita a instalação de tudo o que uma cidade temporária de construção exige: fornecimento de água potável e energia elétrica, canais de drenagem, estradas de acesso, redes de comunicação, escritórios, área de armazenamento e até mais de 4 quilômetros de ciclovias e passarelas, garantindo a segurança dos trabalhadores e moradores da região. O ambiente de trabalho precisava ser funcional e seguro, não só para equipes, mas também para o entorno. E por isso, toda essa estrutura foi cuidadosamente planejada para reduzir ao máximo o impacto nas cidades vizinhas. Portanto, como seria inviável transportar todo o material necessário por caminhões, a solução foi construir um porto de trabalho dedicado em Hobbyhau. Esse porto permite o desembarque direto de até 80 mil toneladas de materiais por semana, entre areia, pedra britada, cascalho, cimento e aço, reduzindo drasticamente o tráfego de veículos pesados nas estradas locais. Do outro lado, em Puttgarden, na Alemanha, também foi construído um porto menor, com funções de apoio à construção do portal do túnel do lado alemão. Ambos os portos são peças-chave na logística do projeto. Mas a parte mais impressionante está dentro do canteiro dinamarquês. Ali foi erguida a maior fábrica de elementos de túnel da Europa. Trata-se de uma megaestrutura industrial onde estão sendo fabricadas, com altíssimo controle de qualidade, todas as peças que compõem o túnel submerso. Para você ter uma ideia, a fábrica conta com 3 grandes galpões, os pavilhões A, B e C, onde funcionam 5 linhas de produção simultâneas. Nelas, são produzidos os chamados elementos padrão, que formarão a maior parte da estrutura do túnel. No total, serão fabricados 79 elementos padrão, cada um com 217 metros de comprimento e peso com cerca de 73 mil toneladas. Cada elemento padrão é composto por 9 segmentos menores e a construção de cada um leva aproximadamente 9 semanas. O processo exige precisão e repetibilidade, já que os blocos precisarão se encaixar de forma milimétrica no fundo do mar, formando uma estrutura contínua e segura, por onde circularão veículos e trens. Todo o processo de produção é monitorado de perto por engenheiros e especialistas em estruturas submersas. O objetivo é garantir que cada peça atenda aos critérios de segurança, durabilidade e desempenho hidráulico exigidos pelo projeto. A expectativa é que o túnel dure pelo menos 120 anos, e por isso, nenhum detalhe é negligenciado. Depois de planejado e produzido em terra firme, o verdadeiro desafio começa: levar o túnel para o fundo do mar e montá-lo peça por peça, com precisão absoluta. Essa é a fase mais delicada e impressionante de toda a obra. Tudo começa pela base, escavando a trinchadeira subaquática. Antes que qualquer elemento seja colocado no mar, uma enorme trinchadeira é escavada ao longo de 18 quilômetros de extensão do túnel, no fundo do Mar Báltico. A profundidade média dessa escavação é cerca de 12 metros, e seu objetivo é acomodar os blocos de concreto de forma segura e nivelada. A escavação é feita com dragagens especializadas, que retiram sedimentos com precisão para evitar erosões ou desníveis. Ao final, essa trincheira será preenchida com uma camada de material de base, que garante sustentação estável aos elementos submersos.
Em seguida tem os pontos de entrada, que são as extremidades do túnel, chamadas de portais. Estão sendo construídas em terra, próximas a Robbihel, na Dinamarca, e Puttgarden, na Alemanha. Elas são as ligações entre o túnel submerso e as rodovias e ferrovias existentes de cada país. As obras no lado dinamarquês começou em 2020 e no lado alemão em 2021. A construção dos portais físicos em si teve início em 2022, com as estruturas robustas de concreto que já estão visíveis, tanto do mar quanto da costa. Outro ponto importante são os blocos de concreto. Como vimos no tópico anterior, os elementos do túnel são produzidos em série dentro da fábrica localizada no canteiro de Robbihel. Cada um dos 79 elementos padrão tem 217 metros de comprimento, 42 metros de largura e cerca de 9 metros de altura, sendo composto por 9 segmentos menores. Além disso, há 10 elementos especiais mais baixos, que acomodarão corredores técnicos e salas de manutenção essenciais para a operação e segurança do túnel. Cada bloco leva em torno de 9 semanas para ser finalizado, incluindo as etapas de modelagem, cura do concreto e instalação dos equipamentos estruturais internos. Após finalizados, os elementos são preparados com antiparos temporários à prova d'água, que garantem flutuabilidade e vedação. Em seguida, eles são rebocados por navios especializados até o ponto exato de Fehmarnbelt, onde deverão ser posicionados. Assim que o bloco é tocado no fundo da trincheira, ele é cuidadosamente ajustado e encaixado ao elemento anterior. A conexão entre os elementos é feita por meio de juntas de vedação altamente resistentes, que mantêm a estrutura estanque e segura contra infiltrações de água por décadas. Depois de colocado, cada bloco é coberto com uma camada de material protetor, que completa a fixação no leito marinho e protege a estrutura contra correntes, sedimentos e movimentos naturais da água. À medida que os blocos vão sendo posicionados e conectados, o túnel vai tomando forma sob o mar. Cada seção já vem preparada para receber toda a infraestrutura interna: trilhos, faixas de rodagem, iluminação, ventilação, sistemas de emergência, sensores de monitoramento e comunicação. O túnel Fehmarnbelt avança em ritmo constante, com marcos importantes já alcançados. O canteiro de obras de Robbihel, um dos maiores da Europa, ocupa uma área equivalente de 300 campos de futebol e emprega mais de 3.500 profissionais de mais de 40 nacionalidades. Do lado dinamarquês e do lado alemão, os portais do túnel já estão parcialmente concluídos, com as principais seções estruturais prontas para receber os blocos que serão posicionados no fundo do mar. A escavação da trincheira subaquática segue em paralelo, criando o caminho por onde o túnel será montado. Com a previsão de conclusão para 2029, o projeto está dentro do cronograma e até agora sem grandes imprevistos, o que é notável para uma obra dessa magnitude, que foi projetado para durar mais de um século. Quando pronto, o túnel de Fehmarnbelt irá revolucionar todo o meio de transporte da região e levar consigo o recorde de maior túnel submerso do mundo. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia essa obra notável que está sendo construído entre a Alemanha e a Dinamarca? Deixe aqui nos comentários em qual local aqui no Brasil seria ideal um túnel como este. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.